Estamos começando mais um Papo do Bem e hoje, para alegria nossa, temos a nossa Carlinha Fazzanelli, que é um doce e que é trabalhadora emérita da Associação Espírita Caminho da Luz, dirigida essa associação pelo seu pai, o nosso Rodrigues Ferreira, a quem eu devo muito como aprendizado. E hoje, com a minha gratidão pela sua presença, ela vai falar para nós sobre o divórcio na visão da doutrina espírita. Carlinha, a palavra é sua. Ai, querido, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. E então, eu tive pensando nesse assunto, é um assunto tão relevante, tão importante nos dias de hoje, onde a gente vê muitas vezes relacionamentos descartáveis, né? Não deu certo. É tão fácil largar quanto foi casar. E aí eu fico pensando na profundidade, no envolvimento do casal, do homem, da mulher, no sentimento. E tem uma lição do Emmanuel no livro Luz no Lar, que clareia a nossa percepção espírita do divórcio, porque o divórcio não é algo desejado, né? Ninguém casa para separar. Ninguém casa sonhando com o divórcio, ninguém faz festa de divórcio, né? A gente faz festa de casamento, idealização de casamento. Então o divórcio é sempre carregado de muita dor, de muita tristeza. Só que às vezes eu vejo companheiros espíritas e falo: Carla, eu separei, eu tô condenada, né? E agora? Eu tô errada perante a lei, mas eu estava vivendo isso. Quer dizer, são casos tão específicos que não pode haver ali uma generalização condenatória, né? Tem que ser visto cada caso, cada situação. E aí essa mensagem chama Ante o Divórcio, do Emmanuel. Ele fala que a instituição casamento é como uma locomotiva, né? O casal à frente com os vagões, que são as famílias, né? A família sendo criada, as famílias envolvidas. Então, conduzir essa locomotiva é delicado, né? Demanda ali cuidado, atenção, uma série de recursos ali que a gente precisa tomar cuidado. Mas, né, em algumas situações, essa locomotiva não vai bem e o casal precisa separar. E aí, condenou a locomotiva? Não condenou. Essa locomotiva pode continuar sendo conduzida desde que o casal divorcie, mantendo ali, né, na plataforma do respeito, do equilíbrio, da harmonia. E ele coloca assim: o divórcio é lastimável, mas às vezes necessário. E precisa ser providenciado para que essa preciosa locomotiva continue o seu caminho. Então, isso dá margem a gente refletir profundamente, amplamente. A gente fez essa lição, a gente refletiu sobre isso outro dia no centro, e um monte de gente veio falar comigo: ai, Carla, você tirou um peso das minhas costas. Ai, Carla, como foi bom ouvir isso. Porque a gente não quer separar, mas às vezes a vida, a condição do casal é tal que um divórcio preserva os dois, preserva os filhos. Eu já vivi umas situações onde a gente consegue salvar casamento ali com um entendimento, né, uma condução, e outras onde o divórcio melhora a vida até dos filhos. Eu tinha uma paciente, ela tinha aquele, como é que chama, molusco? Ela tinha molusco. Ela tinha pelo corpo, a menina dela, né? A filha dela, criança,
tinha uns 4, 5 aninhos. Tinha molusco pelo corpo todo. E vivia na médica para tirar. E o casal ali, naquela tensão, pré-divórcio, mas não querendo por causa, né, de todo o processo envolvido. E aí, ela era minha paciente, a gente conduziu ali juntas e ela separou. Quando ela separou, a menina nunca mais teve. A menina sarou. E aí, você percebe a pressão do sistema, o desequilíbrio ali vigente, que muitas vezes precisa ser visto com um olhar cuidadoso para não sair divorciando. Né? Isso não é solução. Sair divorciando e ficar magoado, não se fala. Nossa, isso daí é complicadíssimo. Mas uma condução harmônica, equilibrada, ponderada, onde os cônjuges separam com gratidão. Gratidão é a palavra mágica do relacionamento, né? Com gratidão, um pode agradecer ao outro pela experiência, pela locomotiva que levou até aquele ponto, né? E agora despedem-se, mas a locomotiva segue. Então, essa é a mensagem do Emmanuel que nos faz pensar cada caso, cada situação, né, sem rigor. Se você está ali num casamento conturbado, pensa, reflita, essa problemática, esse desequilíbrio, essa desarmonia surgiu de onde, né? Dá para consertar, dá para continuar, se der, força na recuperação. Se der, vai fundo, não coloque o divórcio como plano B. Tenha o seu plano A, o casamento em vista. O casamento para ser salvo, o casamento para seguir firme, forte e construtivo. Se chegou a um ponto que não dá e o divórcio começa a surgir ali como um plano B, aí faça isso com muito cuidado, faça isso com muito respeito ao seu sentimento e ao do outro. Respeito ao sentimento do outro, porque esse desenlace precisa ser feito com muito amor, com muita gratidão. Eu falo para algum paciente, quando chega lá, já divorciou, tá lá vivendo aquela conturbação, eu falo assim, geralmente mulher, né? Mulher procura mais terapia que homem. Aí eu falo assim, olha, você precisa amar o seu ex-marido. Carla, eu separei! Exatamente, mas não é esse amor que eu tô falando. É o amor do companheiro, que foi seu marido, o pai de seus filhos. Se você não amar esse companheiro, teus filhos padecem a falta desse amor. E o Chico, viu, Carlinho? Ele disse assim, quando você não tem mais o marido como o esposo, como aquele homem da sua vida, trate-o como filho. Se a esposa também não é aquela mulher, a esposa que você tenha um bom relacionamento como partícipe da conjugalidade, trate-a como filha. Então, se o pessoal conseguir sublimar esse amor, né, a ponto de não ver a outra como esposa ou como esposa, mas como uma filha e um filho, nossa, e cuidar bem, eu acho que não haveria divórcio não, viu? É só mudar de lugar as coisas, né? Porque às vezes a pessoa acha sempre o defeito na outra, né? A Joana de Ângeles tem uma colocação muito complicada. Ela diz que assim, a espiritualidade só vê a separação com bons olhos quando tem possibilidade de um crime passional. De outra forma, a gente tem que ter o aguentamento, né? O aguentamento. E procurar ver a outra como uma companheira em jornada que a gente tem que fazer evoluir aquela criatura, como nós nos evoluímos também aceitando, né? Então, o divórcio é para acertar uma situação que está totalmente rompida, né? Bem da verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente pensar no divórcio como solução, a terapia de casal, que é uma coisa muito interessante, né?
investir, às vezes a pessoa ter alguns nortes, porque quando a pessoa está sozinha, ela e a outra na conjugalidade, não, mas eu penso assim, ela pensa assim, não tem jeito. Às vezes é hora de talvez procurar um aconselhamento. A pararesta, né? Aconselhamento, buscar ajuda através de profissionais da área, mesmo na casa religiosa, qual seja, ouvir a palestra que é colocada, às vezes até mesmo conversar com representante da própria religião, para ver alguns nortes, porque sozinha a pessoa não está conseguindo, não, é separar. Aqui é a solução. Às vezes com ajuda dá para rever isso e mudar. Lógico, se não tem jeito, divórcio é uma solução. Né? Lastimável, segundo Emmanuel. Que pena. Lastimável. Mas nessa jornada, nessa construção da salvação do casamento, eu tenho percebido, deve ser também sua experiência, gostaria até de ouvir, porque a gente tende a entrar invigilantemente, a gente entra no casamento esperando ser amado, esperando ser satisfeito, esperando receber do parceiro. É porque eu casei com um homem muito bom, ele vai ser muito bom para mim. Quando o equilíbrio dessa situação nos pede o que eu vou oferecer a este homem muito bom, né? Ele é bom e promete ser bom para mim, mas ele vai ser bom sozinho? Ele vai ser bom sempre? E eu? E o meu lado? Eu só vou esperar que ele me satisfaça? Que hora que eu me desloco e vou também agir em construção? E essa condição de entrega, ao invés de só de recebimento, é algo muito sutil, porque a gente não percebe que a gente faz isso. A gente faz isso muito descuidadamente, né? Você sabe que tudo na vida, Carlinha, você tem que cultivar. Se você pega uma planta maravilhosa, bonita, viçosa e planta, e não cultiva, vem um bichinho ali debaixo da casca ou debaixo da folha, daqui a pouco mata. Se você pega uma criança que vem no seu braço, bonita, linda, maravilhosa, e você não cultiva, ela acaba se desestruturando, chegando à delinquência. E o casamento é a mesma coisa. Amizade, por exemplo. O casamento precisa de muita amizade entre os dois, né? Então tem que ter uma proposta de amizade. O Will Durant, que é um sociólogo muito renomado, ele dizia que o casamento, para dar certo, tem que ter uma única palavra: amizade. Às vezes ele fala assim, não, é amor. Não, ele fala amizade. Porque se você fala assim, o amor, o que é o amor? O amor é... eu nasci para ser amado. Não, peraí, então aí já ficou meio complicado, igual você colocou, né? Agora o outro lado, assim, não, vai dar certo porque eu amo o fulano ou a cicrana. Mas adianta o seu amor unilateral? Não. Então, eu entendo que o casamento é uma sociedade que, a priori, tem que dar certo. E se não der certo é porque é uma falha realmente muito grande da parte dos dois, porque nunca a falha é unilateral, sempre é dos dois. Tanto é que tem os casamentos que dão certo, que é chamado casamento sacrificial, onde um se sacrifica numa renúncia em prol do casamento, né? Então, o casamento, como você disse, nós casamos para dar certo. Agora, quando não dá, são falhas que existem. E o divórcio também não vai resolver, não, viu? Porque nós vamos continuar com a nossa problemática, com os nossos egoísmos, com a nossa egolatria, e vai ter outros relacionamentos. Tanto é que é provado que o casamento que mais dá certo é o primeiro. O segundo, o terceiro, quanto mais casamento, mais difícil é para dar certo. E é para ser o contrário. No meu casamento não deu certo, porque eu não escolhi bem, porque eu não era imaturo, agora eu casei de novo, esse vai dar certo. E estatisticamente está comprovado. O segundo casamento dá mais chance de dar errado, o terceiro mais ainda. Então a melhor chance é o primeiro, por várias razões. Primeiro porque nós temos um compromisso no plano espiritual já dreadmente preparado, e via de regra a gente casa com aquela pessoa que nós escolhemos, lá em cima, antes de nascer. Segundo, tem os filhos, que os filhos é realmente
um vínculo muito grande dentro do casamento, porque a gente fica pensando sempre como é que eles vão ficar. E realmente a separação traz problema para os filhos. Não é, às vezes, problemaço, mas que traz problema, traz, a gente sabe. E a tendência do filho de pai separado é separar também. Isso está também estatisticamente comprovado. Então, nós temos que casar para dar certo e fazer tudo. Porque se não fizer um esforço hercúleo, eu entendo que nenhum casamento dá certo. Porque eles dizem, não, mas eu casei amando e vou amar sempre. Não, o casamento tem muitas dificuldades. Se a pessoa não entender isso de imediato, ele vai estar equivocado. Tanto é que o Richard Simonetti, quando perguntaram para ele, como é que ele faz para ser feliz no casamento? Ele disse assim, sendo feliz antes. Porque o casamento não traz felicidade. O casamento é uma exigência, é uma cobrança, é um relacionamento de duas pessoas com a proposta de amanhã os dois se dando bem, ou mais ou menos bem naquela construção social, melhorar as condições dos espíritos que virão através deles. Então, essa é uma sequência, cada vez se aprimorar um pouco mais para arrastar os vagões com mais propriedade, né? A base do casamento, você está aí falando, estou pensando aqui, já tô colocando tudo aqui, porque as diferenças, hoje fala-se muito em igualdade, direitos iguais, isso me preocupa muito, porque homem e mulher não são iguais. Bem diferentes. Gritantemente diferentes. O John Gray, um autor americano, ele fala nitidamente que o casamento dá certo quando os dois entendem as diferenças. E o Leon Denis complementa brilhantemente no livro No Invisível. Ai, como eu amo aquele capítulo. Ele fala que o homem e a mulher são diferentes, não tem como, é só olhar a estrutura, né? Física, emocional, projeção de vida, tudo diferente. Mas eles são equivalentes e complementares. Só pode se complementar se for diferente. Então tem um questionamento aí. Por que nós estamos lutando por igualdade? Não é igualdade a palavra. Nós somos equivalentes em força e possibilidade e valor social. Equivalentes. Mas cada um com a sua função, cada um com a sua beleza, né? Bem diferente. E daí se complementa, daí fica essa coisa harmônica que se encontra e se preenche, né? E eu acho isso lindo, não é lindo? Ai, me emociona. E por isso que eu gosto tanto desse assunto, menino, porque quando eu vejo assim, quando alguém me fala, ai, fulano vai separar, ai, me dá um nó. Nossa, como me dói ver divórcio. E aqueles que já separaram, né? Chega e fala, ai, Carla, tô condenada. Não, calma, vamos repensar. Então, tem um caminho para todos, mas a nossa diretriz, a nossa fórmula, como é que você falou? Você falou tão legal, o esforço hercúleo. Nossa. Né? Não é fácil para ninguém. É estar casado. Nossa. É manter-se no casamento. É querer casar. Me dói quando eu vejo essa moçada hoje falando, ai, credo, casamento? Eu não quero casar. Eu não quero depender de homem. Eu não quero... Nossa, isso me dói de um tanto. Isso me dói de um tanto, porque isso é uma falsa ilusão de felicidade. Nós somos equivalentes e complementares. Quem não encontra ali o seu par não se complementa na vida. Outra coisa, Carlinha, outra coisa, a ideia que você tem, às vezes, então, o homem vai trabalhar, a mulher fica em casa. Tem que ser assim. O homem vai trabalhar, a mulher tem que cuidar de filho. Pois é. Não é assim. Quem fala? Não é assim. Você pode, a mulher pode cuidar dos filhos, pode trabalhar fora, pode curtir, pode fazer curso, pode fazer tudo. O homem trabalha lá fora, mas ele também pode cuidar dos filhos, ele pode cuidar de algumas coisas da casa. Eu acho que a tendência é isso, vamos dizer assim, o que nos vai tornando mais iguais, né? Nós somos muito diferentes, mas nós vamos nos tornando mais iguais quando a gente pensa em fazer isso. Eu um dia assisti um filme, montaria de cavalo, e o peão ficou em cima do cavalo.
E a pessoa perguntou, mas como é que você conseguiu você ficar em cima desse cavalo e derruba todo mundo? Ele disse assim, bom, é como se eu sentisse as minhas pernas fazendo parte do animal. Quer dizer, então ele não caiu. Eu falo que para você ter o casamento, para você segurar em cima do casamento firme, você tem que ser igual espião. Senão eu não vou separar, eu vou casar e vou aguentar. E vou ficar. Porque se não fizer isso, nas primeiras dificuldades, nós vamos questionar, mas isso é casamento? Isso é amor? Isso, a gente começa a questionar e aí começa a ver, vamos dizer, só a sua pessoa, né? O outro não bateu. E não é assim. Eu acho que o casamento, ele tem que ser visto de uma forma de amadurecimento de ambas as partes, como um grande elemento. O Richard Simonetti fala que o casamento é um cadinho, né? Onde você depura o ouro a 2.000 graus, né? Então... 2.000 graus. 2.000 graus. Quente, hein? É muito quente. Queima, né? Mas é assim, você pensar que o casamento é aquela coisa doce, temperatura amena de 36... Não é. A gente precisa saber entender que tem a fase invernal, tem a fase outonal, tem a fase primaveril. Você tem que saber que isso é casamento. No começo é primavera, né? E se não souber administrar o outono e o verão, nós vamos entrar no inverno. O inverno aí quase sempre dá separação. Então vamos perceber isso e reverter. Voltar para o outono, voltar para o verão e chegar lá na primavera. Porque senão chega no inverno e não tem preparo e acaba separando. E achando que resolveu o problema. Nós sabemos que a vida continua no plano espiritual. Pois é, não resolveu coisa nenhuma. Lá no plano espiritual, eu fico às vezes questionando como é que eles vão fazer se a gente reencarna com um programa. E faliu. E como é que eles vão fazer? Não é como é que foi, nós tínhamos combinado de dar certo, tinha mais 2 filhos para nascer, agora não nasceu, como é que nós vamos fazer? Já estão separados, como é que vai? Não, o plano espiritual tem o plano B, tem o C, antes do nosso, né? E eles vão fazer alguns reencontros com outras criaturas. A grande problemática é que eles fazem a parte deles, mas a gente começa a adquirir mais dívidas, mais compromissos, mais comprometimento, porque aí casa com outra pessoa, tem outros filhos, tem outra família, e às vezes não dá certo, casa de novo. E isso vai aumentando. Não trabalhou a resistência e aumentou a dívida. E aí, como é que fica? Vai para a próxima. Para Deus não tem tempo, mas fica compromisso para trás. Temos a eternidade, mas fica a dor aí, né? Para ser encarada. Tem uma outra questão, quando a gente fala de casal, de casamento, né? Quando surge um tema como divórcio, é uma questão importante, eu escuto bastante, né? Você deve escutar também, é em relação à família do cônjuge, né? Eu escuto muito assim, de mulher, ai, Carla, eu casei com fulano e não com a família. Com a família eu não quero nada. Não, que pena. Você citou aí o Simonetti, eu lembrei que ele fala que a gente deve olhar para a sogra e a sogra para a nora como mãe e filha. Olha que lindo, que nem você falou, né, que para olhar para o ex como filho, né, para sustentar o carinho, para manter o afeto. O Simonetti coloca isso, porque a gente não casa só com o marido, só com a esposa. Nossa. Não, tem a família. Casa com os amigos dele, né? Com os amigos! Também, não é só a família, não. Tem os amigos que a pessoa traz. E você vai podando. O chefe dele casa junto com o chefe dele. É verdade. Então. Verdade. Então, essa ampliação de olhar precisa ser vista com muito respeito. Com muito respeito, porque a gente não pode querer tirar a pessoa de tudo que eu trouxe até ali. Agora ele é meu, me pertence. Para! Isso não é assim, não. Isso daí está caminhando para um casamento infeliz. Não pode ser assim. Envolva a sogra, o sogro, os cunhados, as cunhadas, os sobrinhos, toda a família, o trabalho dele, o chefe, os colegas,
todos nessa rede agora que faz parte da sua. Porque senão a gente não constrói uma plataforma para, vamos colocar um trilho para conduzir essa locomotiva. Porque vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter ali atritos, vão acontecer. E ele precisa estar seguro naquela relação, tanto quanto você. Então esse respeito mútuo com a origem do cônjuge precisa ser muito bem pensada, muito preservada, não é? Ô, Carla, o casamento, ele exige muita renúncia, né, de ambas as partes, né? Eu entendo, eu vou citar meu caso, eu sou médico, tenho muito pouco tempo para minha família, especialmente para minha mulher. Se ela não tivesse a renúncia, nós teríamos separado faz tempo, porque eu, como marido presente, eu sou um desastre, né? Também a gente tem que renunciar em função da outra pessoa, que ela também tem as maneiras de ser, ponto de vista, né? Então eu entendo que o casamento é um desafio e só vai ficar nele quem tiver com essa proposta firme de mantê-lo, criar um clima aconchegante para os filhos, para os agregados, e assim a vida segue. Carlinhos, ó, temos que encerrar, que pena, né? Que peninha! Voa muito rápido! Mas eu te agradeço, que um beijo delícia. carinhoso para você. Você sabe o quanto eu te amo, né? Ai, que delícia! E volte sempre para falar conosco sobre esse assunto, outros assuntos, porque é muito gratificante. Um grande abraço a todos, até nosso novo programa pela Rede Luz Espírito, o Papo do Bem.